Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Paty? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, né? Agosto, mês do desgosto. Não tem um feriadinho, nada. Não tem um Meio feriadinho. deprê. Ansioso por 7 de setembro, como nunca estive desde 2018, Eu entendo. né? Muito bom. Mas é isso. Pelo menos hoje a gente vai falar de um livro bom. Então isso Excelente. ajuda um pouquinho, né? Sempre é bom falar de livro, a gente gosta muito, obviamente. E quando a gente pode falar de um livro bom, isso também ajuda um pouquinho. Sim, com certeza. Acho que é um livro bastante relevante, com muitos assuntos a serem explorados. Com certeza a gente não vai explorar nem metade deles, mas tem muito assunto para ser explorado. Imagino que sim. É isso aí. Pois bem, hoje falamos do livro do mês, né? Que a gente escolheu literatura caribenha, é o tema de setembro. E o livro que a gente escolheu é Eu, Tituba, A Bruxa Negra de Salem, da Marice Condé. Marice Condé, espero que eu esteja falando certo. Enfim, aí para os nossos fluentes em francês, podem me corrigir. Saiu aqui no Brasil pela editora Rosa dos Campos, com tradução da Natália Borges Polesso e um prefácio de Conceição Evaristo. Então, assim, vieram com força total, chamaram os pesos pesados aí para trabalhar na obra. Sim, e a Rosa dos Tempos aí surpreendendo né, uma editora relativamente pequena, independente, cravando o nome dela no mercado aí com unhas e Nada dentes. mal. Sim. Mas vamos começar do começo, então. Caio, sobre o que é Eutituba? Então, Tituba é uma das figuras emblemáticas do período dos julgamentos, né, da Inquisição que rolou em Salem. E Tituba foi uma das primeiras mulheres a ser condenadas como bruxas, né? Do que todo mundo conhece o filme Bruxas de Salem, fez parte da nossa infância, né, Patrícia? Mas foi um episódio dos mais tristes da história das Américas e do mundo, com certeza. E Tituba tinha essa particularidade. Ela foi do Caribe para os Estados Unidos como escravizada e lá foi condenada como bruxa. A Maryse Condé dá vida a essa história, muito por ela ser escravizada sem muitos recursos, né, sem muitos registros. Então Maryse traça na sua ficção um caminho para Tituba e nos apresenta essa personagem tão emblemática da história americana como um todo, né, do continente americano, porque além das viagens, né, dos translados, nós temos aí vários pontos de interseção comum entre esse mega continente. Mas eu acho que é isso, né? Dá pra salvar. A gente volta lá então para 1600 e bolinha, e bolinha mesmo, porque ela coloca dois asteriscos no final, porque a gente não sabe quando Tituba nasceu, né? Então, como a gente não tem documentação nenhuma dela, a Maricé vai contar a origem dela de modo ficcional. Então, o que a gente sabe é que Tituba nasceu em Barbados, em algum momento ela nasceu lá. E aí, então, a Maricé vai criar essa história, vai dar, acho que dar vida a uma boa maneira de explicar o que ela faz, com uma personagem que foi, na verdade, ela é colocada na ficção até hoje como bruxa mesmo, né? A Conceição coloca no prefácio dela, e eu acho que é muito verdade. Tudo que foi escrito até hoje sobre as bruxas de Salem, pouquíssimo se fala de Tituba, porque ela é a única negra dessas primeiras mulheres, né? Que foram várias mulheres, não foi só ela, mas ela era a única negra, a única escravizada. Apesar de todas as mulheres estarem subjugadas ali a um puritanismo foda que estava vindo da Europa aí, junto com, acho que assim, nos restos da Inquisição, né? Ver a Inquisição. Eu tô lendo um livro agora chamado Arrancados da Terra, e aí eu tenho vários trechos sobre a Inquisição. Portugal, né, bateu o recorde aí da Inquisição louca e tal. Que erro, né, que foi Portugal, que loucura, né? Que erro geográfico, que erro histórico, que loucura, né, realmente. Mas enfim, a Inquisição como se uma loucura total, basicamente todo mundo fazia parte, foi torturado, foi preso e tudo mais, e aquilo acabou de alguma maneira vindo para as Américas também, e muito forte nos Estados Unidos. Muito forte também em grande parte também por uma questão religiosa, acho que talvez a principal parte por uma questão religiosa. E é isso que a gente tinha na mão, né? É isso que a Maricé tinha na mão para começar a história. E ela falou: bom, ok. Ela pegou o resto e criou da cabeça dela. E aí ela usou muito também da história das mulheres escravizadas em Barbados, das mulheres, do histórico
das diferentes etnias que chegavam ali escravizadas e tudo mais que aconteceu. O que você achou da construção como um todo, com esses vários componentes históricos? Porque, assim, podia ter virado mais do mesmo, você concorda? Sim, Os componentes são todos iguais, sim. né? Mas o que você achou? Cara, eu acho que a Maryse Condé, ela apresenta uma forma de criar histórias, ou de recontar histórias, ou de trazer personagens históricas à tona, que ela não é exatamente novidade, mas ela procura, dentro do contexto histórico, apresentar mais do que a personagem. Então, além de dar vida a Tituba, eu acho que existe uma preocupação histórica muito grande em dar contexto a Tituba. Em como, em que sociedade Tituba estava incluída. Já que você não tem muitos documentos sobre Tituba, o principal documento é o depoimento dela, né? Ao ser julgada dela, do John Indian, o marido dela e tal, ao ser julgada, então a Maryse Condé faz o que de melhor um contador de histórias pode fazer, que é tentar criar um contexto factível para aquela história que foi apagada, né, que foi suprimida pela falta de informação que se tem acerca, mas que é muito importante, dado o seu contexto. E aí eu penso que os pontos principais que me pegam é ela ter essa sensibilidade de mostrar que nas colônias, tanto no Caribe quanto nos Estados Unidos, havia uma diversidade de histórias sendo atravessadas, havia uma diversidade de construção cultural bastante grande, sacou? Existia uma comunicação muito intensa já aquela época, já aquela maneira. Não é uma história de uma Tituba que é comum, né? Não existe só um povo negro que é genérico ao extremo. Não existem só os brancos estadunidenses que são colonos advindos da Grã-Bretanha, da Irlanda, da Inglaterra, etc. Existe uma comunicação colonial, existe uma estrutura colonial que circunda esse lugar. Sabe qual é? E eu acho que a grande preocupação dela foi essa: colocar Tituba dentro desse contexto muito maior, dar cores, dar vida, mostrar a diversidade do que era. E isso explicita também os horrores cometidos à época. Isso deixa ainda mais evidente como o processo de escravidão para as Américas, como o tráfico de escravos, como a submissão das mulheres aos homens como um todo, mas principalmente no que tange a religiosidade severa dos que habitavam Salem e julgaram as mulheres como bruxas, faziam esse horror, né, frente a tudo aquilo que estava sendo passado. Então, existe muita sensibilidade nesse livro, existe muito recorte histórico, não de uma história que a gente deva acreditar que seja de Tituba, sempre fica muito claro de que ela remontou isso para conseguir dar esse tipo de tom e fazer com que as viagens de Tituba façam sentido, mas principalmente de dar esse contorno histórico a uma época que muitas das vezes parece, né, muito chapada, que é o que a gente conversou no período entre guerras, sabe? Qual é? Que 2 páginas num livro de história conta tudo. E não, acontecia muita coisa no mundo colonial. Existia muita coisa. É engraçado porque eu não sei se eu tive essa mesma impressão, assim. Eu achei bem mais igual a tudo que a gente já leu sobre tráfico, assim, vários povos diferentes convivendo juntos, alguns não se entendendo, línguas distintas. Acho que se você ler bastante sobre o assunto, ele vai ser muito mais similar a outros livros, né? Ele não é inovador. Nesse sentido específico, eu não achei ele muito inovador, não. Em Salem, especificamente, me parecia menos escrava do que uma mulher comum, apesar de ainda ser escrava, né? Ali parecia que ser mulher era ainda pior, e aí ser mulher negra era ainda, assim, um passo além do pecado, assim, basicamente. Ser mulher era uma merda, ser mulher negra, muito pior. É meio que estágios de... Como é que eu posso dizer? Os círculos do inferno, basicamente, entende? Ela foi passando por eles, e eu acho que é um contexto bem criado, os personagens são bem criados, a gente vê a mãe dela, por exemplo, né, que se defende. De novo, acho que o livro saiu em 86, e aí eu fiquei pensando um pouco nisso também, né, na época em que o livro saiu. E talvez histórias tão claras e tão
cheia de nuances, como ela criou aqui para Tituba, não fossem a regra, né? Então ela realmente, para a época, ela criou algo que era um pouco mais inovador do que eu acho que parece hoje, para mim, pelo menos. Mas são impressões de leituras, eu acho que enfim, a gente tem lido bastante sobre esse tipo de coisa, talvez tenha ficado mais forte na minha cabeça. Pode ter sido. Eu acredito que existe uma tendência também muito estadunidense de alguma fase do romance histórico acontecer, de que há uma crença muito grande de que os povos africanos são um povo só. Sabe qual é? Mas isso até hoje, né? Eles olham o Brasil, a Ásia como uma coisa só. Realmente, isso aí até hoje. O meu ponto é que... Aulas de história não tem. Então, meu ponto é que, tipo, para um mercado, para uma história muito focada na construção de uma América, porque é isso, né? Esse episódio de Salem, ele explicita muito o que acabou descendendo vários tipos de extremismos religiosos que habitam muito os Estados Unidos até hoje, né? Hoje existe uma volta dessas seitas, desses grupos, em como se comportam com mulheres. Então, por exemplo, o conto da Aya, da Margaret Atwood, em muito foi baseado nesses grupos organizados e parecidos com esse grupo religioso de Salem. Houve outras interferências, mas existe essa interseção muito forte. E aí eu acho que existe um ponto muito sensível da Marise em colocar todo esse balanço colonial para que isso não fique perdido. A condição que a Tituba vivia no Caribe antes dela ser comercializada como uma escravizada era uma condição independente. Ela foi se tornar, né, essa moeda de troca quando ela se juntou com o John Indian, mas ela vivia sozinha, numa cabana de madeira, e ela construiu um contexto. Quando ela vai ela não vai para Salem direto, ela vai para Boston primeiro, e passa um ano lá. A organização social é diferente, em Salem é diferente. Quando ela é libertada da prisão, ela vai junto com um português judeu, que era um comerciante de escravizados, né? Mas que tinha todo um contexto histórico diferente. Então, essa sensibilidade de fazer essas separações, esses recortes, pra mim é uma parada que é o que faz Tituba ter mais vida ainda, sacou? Ela consegue separar bem o que foi a vida e as andanças de Tituba por todo esse meio colonial. Também é um pedacinho da história da América, sabe? Então acho que existe uma virtude muito grande na construção desse romance ter sido tão plural, de uma forma tão simples, porque é uma literatura, uma forma de escrita muito ágil, sem muita firula. Os acontecimentos são bem encadeados. São histórias que são pesadas, a gente tá falando do que há de pior no mundo, que é você subjugar uma pessoa, se tornar uma pessoa escravizada. Mas... E todas as violências possíveis. Mas é uma história que emociona e emocionaria tranquilamente, né? Com toda a sua carga. Um adolescente, porque não é um livro difícil de ser lido. Há leitores de primeira viagem, há leitores que têm um embasamento, seja acadêmico, seja um embasamento de leituras maior, sacou? Eu acho que esse livro tem uma virtude de ter esse pano de fundo muito bem construído, muito bem trabalhado, através de uma literatura que seja muito, muito simples no melhor sentido possível, que seja muito fácil de penetrar em camadas populares. Sabe qual é? Sim. Pra mim... Eu concordo, Ela não inventou firulinha, não. Isso é bom, porque acho que deixou a gente focar no que precisava ser focado, que é a história da Tituba, né? É pra isso que a gente tá aqui. Ela foi apagada por tanto tempo, e eu acho que a Condé tinha uma meta, que é essa história que eu tô contando, e vocês vão me acompanhar aqui, o resto eu vou explicar, mas é isso. Então eu acho que isso ela fez muito bem, realmente. Você acompanha a Tituba do começo ao fim, e você enxerga a personagem, né? Você consegue ver tudo que ela tá passando. Tem algumas cenas que passam um filme na cabeça, né? A cena, por exemplo, do incêndio na casa do judeu, assim, tem cenas pesadíssimas, assim, que passam um filme na cabeça e você consegue realmente acompanhar sem problema nenhum. A descrição da Condé aqui no livro é o seguinte: a primeira palavra que tem é feminista. E aí a proposta é que Tituba seja, imagino eu, um livro feminista por recontar, né, trazer uma vida a essa personagem. E em algum momento do livro mais pra frente, quando a Tituba já tá presa, uma personagem abraça ela e fala: eu nunca vou te transformar numa feminista, porque a Tituba ama o amor, basicamente. Você tem uma tela em branco, né? Que é a história de uma personagem que você sabe que existiu, mas você não sabe os detalhes, então você pode criar. E aí você
cria um pouquinho dessa história do passado dela, de como ela nasceu, como ela veio ao mundo, como ela cresceu, o que rodeava ela, né, que era toda essa violência, tudo isso que você comentou. Ela viu isso crescendo, ela, né, cresceu no meio de tudo isso. E aí ela se torna uma mulher, uma adolescente, né, 16, 17, 18 anos, independente, meio afastada de tudo isso, ela sozinha, né, ela muito solitária, mas afastada da violência, né, e da sociedade mesmo. As pessoas até achavam ela meio, assim, quando ela aparecia, meu Deus, de onde veio essa pessoa, né, que nem sabia, às vezes, que ela tava lá no meio do mato, morando sozinha. E aí, num livro feminista, você coloca essa personagem abrindo mão de tudo isso por um homem? São várias as passagens, na real, né? São várias. Ela faz muita besteira por causa de homem, né? Sim, inclusive com o mais de uma, né? A português. pior é essa. Mas a do português eu achei a mais... É porque a gente já tava lá dentro, né? Foi pro final. Mas eu achei a mais, assim, a mais sensível. A que você consegue entender ela, o ponto de vista dela um pouco melhor, assim. Da solidão, depois de tudo que ela passou. Enfim, ela tava num momento da vida em que talvez olhe em volta e não sabe o que vai acontecer, mas aos 18 anos, assim, vendo tudo que aconteceu com a sua mãe, vendo tudo que aconteceu com todo mundo, você abre mão da sua liberdade por causa de macho. E aí eu confesso, eu fiquei meio puta da vida, hein? Então. Quando esse John apareceu, eu falei, não é pra ir. Mas enfim, eu fui voto vencido. Eu acho que existe um problema muito grande em você definir livros de ficção como livros, no caso desse da Maryse Condé particularmente, como um livro feminista, como um livro decolonial, como um livro anticapitalista, sei lá. Encontrar definições dentro desse terreno ficcional, porque isso tira, a priori, nuances importantes do livro. A partir do momento que a gente tem uma definição de que esse livro é um livro feminista, o que explica Tituba, depois de tudo que ela passou, depois de ter conhecido a Ellen, né? Na prisão. Isso, na prisão, né? E aí você tem um discurso explicitamente feminista, feminismo branco e tudo mais, mas enfim. Você tem um discurso mais explícito, mais pra frente mesmo, mais panfletário. O que explica ela optar por uma não liberdade quando ela ganha, né, entre muitas aspas, a liberdade do judeu português. Eu esqueci o nome. Voltar pra casa e viver a vida dela. Aí a gente fica meio que com raiva da personagem que tá passando por um processo de vida. O livro conta a vida de Tituba na sua inteireza, sacou? Eu acho que esse é um problema de você meio que usar a ficção pra explicar conceitos que são acadêmicos, são mais certos. Ele tem vários recortes que podem ser aprofundados dentro dessas leituras. É a mesma coisa de você usar, sei lá, George Orwell pra falar sobre qualquer coisa, que é a minha implicância particular. Mas eu acho que a Tituba é isso, era uma mulher que perdeu pro amor, pô. Isso estava dado desde o começo do livro. A palavra feminista aparece no livro. Aparece. Ninguém inventou que é um livro feminista. Não. A Condé... E outra, descontextualizado, né? Porque assim, do nada, em 1690, uma personagem fala: eu nunca vou te transformar numa feminista. Sim. Que, desculpa, não cabia naquela conversa. Não tinha nada a ver ali. Como é que a Ellen se tornou uma feminista? Historicamente... Ficou muito solto, né? Até onde eu consegui pesquisar, eu não achei feminismo como uma definição dada em 1692, 93, que foi a época da prisão. Existe uma grande vírgula / licença poética dentro do uso dessa parada. Mas ainda assim, para falar da Tituba como esse ícone, a própria Ellen diz que não a transformará numa feminista, né? As andanças dela pelo amor e pelas decisões que ela toma em relação aos homens que ela convive e tudo mais, estão ali, sacou? É por isso que a ficção é esse terreno muito fértil. Por mais que a autora tenha, talvez, forçado uma barra para inserir um conceito, pode ser, faz parte, mas a ficção é um terreno muito volátil para você usar definições tão estritas. Ainda mais quando você está percorrendo uma trajetória de vida, numa vida que já está fadada desde o começo, desde da mama Yaya, que fala para ela, tanto em vida quanto depois, né, na ritualística que ela segue,
de que ela tá fadada a sofrer, mas iria sobreviver de alguma forma, e que o John Indien, principalmente, seria um grande peso, um grande fardo que ela carregaria. Então, são Mas meu coisas... ponto é que não precisava. Não precisava. Ela podia, sei lá, a Tituba podia vingar a mãe, a Tituba podia conhecer o pai e aí cair no. Tentar correr atrás do pai. Quem é esse homem que fez essa brutalidade com a mãe dela? E tentar e descobrir Sim. quem ele era e acabar caindo no. Imagina que loucura. Caindo no, né, na escravidão. Tinha vários caminhos ali. Se ela queria escrever um livro feminista e nos dar uma personagem forte, feminista, e que você olha e fala: caralho, que mulher incrível. Mas aí, de novo, eu voltei para 86. E aí eu fiquei pensando se o contexto da época, que eu sempre acho que 86 é tipo 10 anos atrás, mas não é, né? É bem mais que isso. Faz Eu 40. sou velha. Exato. Eu fico pensando se quando ela escreveu esse livro, também não existia. Primeiro, né? Ondas de feminismo são diferentes, elas não são todas iguais, a visão do feminismo também vai mudando, a ânsia do feminismo, o rancor do feminismo também vai mudando. E aí eu fico pensando se também não foi uma maneira. Eu tô contando tudo isso tudo que eu tô fazendo aqui, as discussões dos dois lados do meu cérebro enquanto eu li o livro, tá? Eu tô abrindo pra vocês como é dentro do meu cérebro insano. Eu fiquei pensando, cara, 86, também a gente tá falando de uma época não muito fácil para as mulheres. A gente tá falando ali de... Tinha uma conversa muito forte sobre aborto ou anti-aborto. A gente tá falando 2 décadas depois do amor livre, onde já começava a ser criminalizado ou recriminado. O conservadorismo volta a crescer, com Reagan e antidrogas. Então eu fico pensando se essa aqui não foi uma maneira dela assim, se ela escrevesse uma personagem rancorosa, eu vou vingar minha mãe, eu vou procurar meu pai, talvez as pessoas não dessem o tempo que ela precisava para construir a Tituba. Eu não sei se isso faz sentido, tá? De novo, são os meus caminhos de pensamento. Talvez a pessoa fosse ler esse livro e falar, nossa, só mais uma mulher nervosa com o mundo, brigando com todo mundo. Eu não sei. Eu tentei pensar talvez num contexto não de 1690, mas de 86, de 1986, quando ela escrevia esse livro. Sim. Faz sentido? Faz sentido. E talvez também o peso... É porque aí tem uma questão comercial intrínseca, né? Talvez o peso da palavra feminista inserida nesse contexto do livro não fosse tão preponderante assim naquela época, como é hoje, para impulsionar a venda também, né? Fosse o contrário. Exatamente, talvez fosse barrar a venda, né? Usar o termo feminismo à época, levando tudo isso em contexto, talvez fosse um método de afastar. Porque o conto da Aya, por exemplo, foi ganhar um hype danado por agora, assim. Não que a Margaret Atwood não seja conhecida, mas o resgate das obras da Margaret foi muito recente, dado um recorte de... E o conto da Aya foi publicado mais ou menos ao mesmo tempo. Os livros da Ursula K. Le Guin também foram publicados nos anos 60, 70, 80, discutindo gênero, da forma como ela trabalhava. Você tem uma série de mulheres nesse contexto de um mercado estadunidense, principalmente, ou que fala sobre a história dos Estados Unidos, elas começam a ser resgatadas agora, tipo, há menos de 10 anos atrás. Então talvez o uso da palavra feminista à época tivesse um contexto mais de você repelir o consumo, e hoje você usa isso até de maneira descaracterizada, muitas das vezes, né? Que aí você tem as questões de você usar causas muito importantes para fins comerciais completamente, né, esvaziados. E essa imagem dessa Tituba imperiosa e pipipi, pó, tenha sido reforçada para vender o livro. Mas a grande questão é que o livro narra a história de uma mulher em todas as suas sutilezas e delicadezas dentro de uma época extremamente difícil para mulheres, principalmente para mulheres negras escravizadas, sacou? Então, ela tem os seus pontos extremamente fortes, extremamente vorazes, da mesma forma que ela cai para suas fraquezas. A sensibilidade da Marise na construção é um fato. O uso da palavra no texto pela própria Ellen acaba sendo um uso muito rápido, né? Não é a parte da Ellen... Frase, ela fala isso e toca o barco. É meio que um panfleto, assim, né? Tipo, porque é muito explicativo dentro do contexto que o livro se dá, mas é muito rápida também, e talvez tenha sido usado para dar esse
esse chamariz, esse contexto das mulheres à época e de uma situação comum, porque ela vive repetindo depois a frase de que todas as mulheres estarão piores do que os homens, né? Independente de quais homens sejam. Tipo, elas sempre estarão abaixo dos homens. Isso acaba sendo uma tônica em certa fase do livro, como pensamento recorrente da Tituba. Ele tem o mesmo problema com racismo, né? Que ele também usa essa palavra, ainda coloca na Sim. boca do John tapadão, Isso aí. de quem a gente não gosta, né? De um personagem que claramente não teria essa visão na época, porque ele é bem alheio a esse tipo de estrutura, né? Ele é um babaca, na real. Essa a Ele é otário. Isso ela construiu bem pra caramba, aliás, inclusive. Sim. Incrível. O boy lixo, né? O Neymar aí de Salem. E ela... Neymar de Salem é ótimo. E aí ele usa em algum momento, não, você sabe que eu não acredito nisso, ele é um racista, falando de um dos homens ali da cidade. Sim. Que também não cabe, fica completamente descontextualizado, colocado na boca de quem é. Porque assim, é o que você falou, né? A construção do livro, eu acho, ela deveria se sustentar por si só. Eu acho que ela não precisaria ter explicado que era... ele é um racista, ou eu nunca vou te fazer uma feminista. Porque isso tá claro, isso a gente entendeu, eu acho. Mas eu também... Aí, de novo, a gente sabe que tem muita gente que lê livro e é burra, né? A gente conhece vários, acompanhamos aí, né? Tem uma galera que não sabe interpretar e tudo mais. Então, quando você coloca esse tipo de coisa no livro, eu fico pensando também se você não acaba nivelando por baixo a galera pra ficar explicando com todas as letras o que você quer dizer. E isso também me incomoda um pouco. Mas não tanto quanto... Cara, eu acho que esse livro ele tem um efeito didático. A partir dessas partes mais explanativas, pra mim ele fica bastante evidente. Aí eu acho que ele tende a ser esse livro que tenta abraçar públicos muito diversos, não só na sua composição social ou no seu nível de leitura, mas também na faixa etária. Então ele acaba sendo um livro... E aí eu não sei, isso é uma parte que só através de muita pesquisa, talvez, ou pode ter rolado um dedo de editor também, sacou? Porque esse livro, a gente já pegou casos assim, aqui no podcast, inclusive. É verdade. De você ver que o livro tá seguindo por um caminho, e no meio do caminho esse livro muda. E principalmente quando o assunto é raça, quando é gênero, existe uma tendência em alguns mercados, em algumas diligências editoriais, tentar explicar pro seu público o que tá acontecendo ali. E, cara, é um mercado. No fundo, é um mercado, sacou? Tipo, pra Maryse Condé conseguir ser publicada e ter esse alcance, não depende só da Maryse Condé escrever bem. Senão teria um monte de gente que a gente conhece, pessoalmente, inclusive, que estaria estourando como best-seller no mundo inteiro. Mas um mercado não depende só disso. Então, às vezes, pode ser um dedo de editor para deixar uma situação explícita para um público específico. E aí eu fico... É ruim? Porque não precisava, tá ligado? É uma gordurinha, é um tipo de coisa no texto que acaba tirando um pouco da atenção de leitores que estão mais dentro do livro, que estão mais dentro de uma temática, que tem uma bagagem maior, que estão acostumados a ler com mais diversidade e pluralidade, independente do assunto. Porém, como chamariz de pessoas, como a própria propaganda do livro, às vezes isso acontece muito, mano. Pode ter sido um caso. Essa teoria eu acho que é muito boa, porque é uma vez cada palavra e depois nunca mais. Isso aí. Se fosse uma coisa recorrente, a gente poderia... Ela mesma imbuiu na história, né, os temas e os tons e tudo mais, mas não, é uma frase aqui, uma frase ali, feminismo, racismo, e segue o barco, e não tem mais. Então eu acho que essa sua teoria é bem... Pensando aqui, é muito factível que um editor falou, acho que você precisa só deixar aqui claro que a Tituba não é feminista, mas que a Ellen é. Então tem um pouquinho de cada um ali pra todo mundo, tem um gostinho pra cada um. Que o John é babaca, mas o outro ali é racista. Deixa isso claro. E aí ela põe ali na frase, e acabou, e não tem mais, não aparece de novo. Eu não sei não, acho que essa teoria é razoável. Eu acho que em livros que abordam essa temáticas que são relacionadas à identidade, né, seja gênero, seja raça. Às vezes em questões de livros que tratam também sobre questões de classe, essas explicações acontecem muito, sabe qual é?
são muito recorrentes. E são autores que acabam explodindo e depois ganham um pouco mais de liberdade, sabe? Enfim, eu acho que existe esse jogo editorial não só no marketing, que acaba fazendo com que o livro estoure, né, por ser uma reconstituição histórica, feminista, decolonial e pipipipopó. Mas também existem essas facilitações de leitura para tentar abranger um público maior. E aí a gente sabe que o público brasileiro é um público que não lê muito. Então esse livro estourar aqui é uma conquista editorial. O público estadunidense existe até um público maior, consideravelmente maior, mas que lê mal. A gente vê aí, tipo, é muito ruim o nível de leitura do pessoal. Então eu acho que existe um processo, sabe? O que não desabona o livro em si. Mas aí eu reforço ainda mais meu ponto. Quando a gente pega livros que estouram e que a gente vê que existe esse tipo de situação, a gente tem que pensar como um mercado e a gente também não pode tomar a ficção como sendo um balizador da verdade de um movimento histórico. Ele é uma criação, ele existe cheio de nuances, ele existe a partir da visão de um autor sobre tal tema. Não é um documento, apesar da ficção ser extremamente importante e ajudar com que a gente compreenda vários pedaços do mundo, da história, da nossa sociedade, da forma como a gente pensa, da forma como a gente interpela o nosso próprio tempo. Eu acho que nesse ponto o papel da ficção é muito, muito importante para humanizar pessoas que eram completamente desumanizadas, né? Exato. Que eram completamente... que tinham sua humanidade completamente retiradas, tratadas como bicho, em vários sentidos. Então, acho que quando você tem uma personagem que conduz uma história como essa, que é muito violenta, e com várias violências diferentes, né? A gente tem a violência óbvia, que a gente já imagina, mas tem muitas outras aqui, que a gente vai acompanhar. Acho que ela ter usado, por exemplo, o documento oficial, né, do inquérito, que é a deposição da Tituba, que é uma das poucas coisas que restou, né, dela, assim, dela falando por ela mesma, ela respondendo as perguntas do inquisidor, basicamente, sobre você é realmente uma bruxa ou não, que são perguntas completamente estapafúrdias, Sim. E contextualizar aquilo tudo também, né, como é que ela chegou àquelas respostas. Eu achei todo esse processo muito, muito interessante. Eu achei até quando eu li o livro, eu li o livro 2 vezes. Quando eu li a primeira vez, eu vi a coisa do julgamento, aí tava ali embaixo, né? Documento do coisa da Tituba, do julgamento da Tituba, disponível no condado de Essex. Aí eu achei que ela tinha até colocado isso para dar a intenção de que era mais real do que era, mas aí eu fui pesquisar e realmente existe esse documento histórico e ela colocou ele aqui na forma como ele existe hoje. Então são as palavras de Tituba de que de alguma maneira chegam pra gente ali, ainda que respondendo esse monte de coisa. Só que o mais engraçado é que o único registro que a gente tem formal da Tituba, assim, né, que é o depoimento, acaba sendo uma ficção também, né, porque ela começa a falar que ela virou loba. Um ser me fala pra apertar as crianças, beliscar as crianças. Ou seja, o que é real também não é real, né? Exato. É verdade. Ficou meio meta. É verdade. E acaba encaixando muito bem com a própria proposta. Tipo, é quando a realidade e a ficção meio que se misturam numa parada meio doida, assim. Mas... E ficou muito bom isso. Ela conseguiu fazer o contexto, as coisas que vêm antes e depois do depoimento se encaixarem muito bem com o depoimento. Eu gostei muito. Com até um pouquinho de humor, assim. Eu via na conversa dela com a Ellen, que a Ellen fala assim, se faz de louca mesmo. Se eles querem uma mulher louca, chega lá, na loucura. Que é o que eventualmente ela faz no depoimento. Ela assume, realmente, eu perdi a cabeça e tal. Então eu achei que esse trecho todo do livro foi genial. Eu achei maravilhoso. Eu li mais de uma vez porque eu achei... Né, você volta do começo ao fim, desde a prisão dela com a Ellen. E a Ellen também parece meio que um espectro, né? Porque ela vem naquele momento e depois ela some da história e ela fica só, parece que flutuando ali, né? Ao redor da Tituba. É muito interessante também como ela usa a Ellen para esse momento. A feminista. Ela faz parte desse imaginário, né? Porque também existe isso, né? A questão religiosa no livro ela é muito importante para dar esses contornos, inclusive para
raiva que a gente passa com a Tituba caindo no papinho do John Indian. Quando a Ellen aparece, ela também funciona como esse espectro, como essa voz, né? Essa coisa metafísica que abrange a história e que também é uma parte muito importante, que é a parte da religiosidade da Tituba e como ela narra isso de forma a ser um guia, um caminho. Só que é isso, através das andanças e das vidas que se tocam, essa memória também fica, né? Essa voz também fica. Então a Ellen acaba residindo ali como esse resquício, como esse guia, como esse ensinamento que permanece na memória da Tituba até muito tempo depois. E que acaba, né, dentro do contexto do livro, salvando a Tituba de ser enforcada, o que não compete com a realidade. A realidade é que Tituba foi assassinada como bruxa, ela não sobreviveu. No livro ela sobrevive e ainda volta para sua terra natal. Então existe várias nuances aí, em que o depoimento dá cores à voz da própria Tituba dentro da história. Mas não reflete o que realmente aconteceu. O livro, ele é muito bem construído, mano. Por mais que a gente tenha se debruçado muito sobre muitos conceitos que possam parecer um pouquinho quebrados, eu acho que é um livro que ele faz com que a gente queira se aprofundar em algumas coisas, sabe? Ele dá esse pano, ele estende essa mão. Eu acho isso muito importante. É um livro que te instiga a procurar mais, que é um bom parâmetro para você avaliar um livro como sendo um bom livro, né? A gente já falou bastante isso aqui. Aliás, nesse gancho aqui, duas coisas. Primeiro, é muito irônico também, né, que eles não soubessem das crenças religiosas da Tituba, de que ela vê os mortos. Aí sim é que ela ia ser considerada bruxa mesmo, né? Sim. Mas enfim, nesse gancho de um livro que te faz buscar mais, tem 2 outros livros da Condé publicados aqui no Brasil, para quem tiver interesse. Outro saiu também pela Rosa dos Tempos, que é o Evangelho no Novo Mundo, e um saiu pela Bazar do Tempo, quase, mas não igual, que é O Coração que Chora e Ri, Contos Verdadeiros da Minha Infância. Então, eu fiquei muito feliz de saber que a Condé tá vindo, aos pouquinhos ainda, tá meio em conta-gotas, mas tá vindo pra cá. A gente sempre fala do nosso atraso, né, de receber esses nomes disruptivos no mercado literário aqui no Brasil. Demora muito pra chegar aqui as coisas, a gente sabe, mas ela tá chegando. Então, hoje já tem 3 livros dela no mercado, traduzidos bonitinhos, é só procurar. E eu confesso que eu fechei o livro e eu fui procurar mais sobre Salem como um todo, assim, porque a gente ouvia Bruxas de Salem, e a gente sabe que, né, houve essas histórias que eram reais, e eu quero ler mais sobre Salem mesmo, inclusive os julgamentos reais e o que aconteceu de verdade, se é possível que a gente consiga ter, né, esse tipo de informação, porque é muito doido, né, que a gente sabe que, enfim, mulheres, negros, gays são queimados a tempo, mas enfim. Essa galera de Salem ali, né? Essa comunidade de Salem, eles conseguiram fazer um regime meio que total, né? Não tinha abertura pra absolutamente nada. Era doido, então. Era um continho de área ali, né? Ali Como é o nome da cidade? No Conto da Aia? Putz, eu Oh, meu esqueci. Deus. Aí Tá perguntar nome hoje. pra mim é... Final do dia, Não, e final do dia, Sim. puta que pariu. Mas, pô... Mas é meio que né? Pensa só. Modelinho ali. Se eu chegasse em você, pegasse folha de urtiga, passasse no seu braço, você começasse a se coçar sem parar, e um médico fosse te examinar e falasse assim, pô, mas ela não tem ferida, ela não tem nada, você tava meio que condenada. Você tava com um capeta no corpo, pô, tá ligado? Tem uns casos que são absurdos, assim, nesse nível. Cara, da pessoa tá mal de saúde e falarem que ela tá com demônio no corpo. Fora quem usa o demônio no corpo pra conseguir dinheiro da galera. Vulgo a Igreja Universal, que até hoje você faz isso. Eu ia com a minha avó no Universal e era direto. Vamos tirar o demônio do corpo. É real. É real, pô. É real. Isso acontece. Então, assim, difícil, né? É uma doideira, mano. Um conteúdo que eu também recomendo como complementar ou como uma forma de passar rapidamente por esse período é a série da Contra-História dos Estados Unidos. É uma série de podcasts feita pelo Jacó o Felipe, né? Nosso querido entrevistado da Etia. Ele faz uma reconstituição da história dos Estados Unidos desde o início da sua colonização, desde os primeiros colonizadores pisarem nessa terra. E existe um capítulo especial para explicar o que foi Salem. Então tem um episódio de 40 a 45 minutos ali
explicando o que foi essa espécie de surto barra loucura barra seita maluca tão comum aos estadunidenses, né? Do Mason. O Mason é fichinha perto dessa galera, assim. O quinto Beatle lá, o Helter Real. Skelter. Sabe qual é? Real. O Mason é Gilead. fichinha. Salem era uma mini Gilead, assim. Isso. Eles eram toda a estrutura de poder, né? Governo, religião, polícia, tudo. Tudo. Então, é bizarro, assim. É bizarro e o conteúdo do Jacó é todo referenciado. Tipo, além disso, ele tem autoridade acadêmica. Ele é mestre e doutorando. Então, toma uma carteirada na cara de vocês aí, entendeu? Que é isso que a gente recomenda. Carteirada E acadêmica de no Rede graça Poderosa. no YouTube, hein, cara? Olha o tipo de conteúdo, o nível de conteúdo incrível que se acha de graça hoje no YouTube. É só procurar. Porque ele realmente faz. A Et, bom, a gente já babou ovo da Et aqui. Sim. Não sei quantas vezes, já cansamos de falar. Se você não pegou ainda, eu não sei nem mais o que dizer, mas realmente sigam a Et no YouTube e acompanhem o conteúdo deles, que é de primeira. Top. Tendo dito tudo isso, que a gente já tá aqui, o quê? Quase uma hora. Sim. E eu ainda acho que dá pra gente conversar mais um tempinho. Ah, dá. Eu acho que esse é um livro que entrou na minha lista assim. Gostei, mas não amei. Mas me deu essa coceirinha de procurar mais sobre outros assuntos, e principalmente sobre Salem, que é um assunto sobre o qual eu conheço muito pouco. Eu não conhecia Tituba. Eu achava, inclusive, que era um livro 100% ficcional, baseado numa criação da própria Condé. Então foi tudo muito interessante. À medida que eu fui descamando as informações e descobrindo as coisas, ele foi ficando mais e mais interessante para mim, para ser sincera. E acho que vale a leitura, dado aí as vírgulas que a gente colocou aqui, que eu acho que são importantes. Alguns conceitos não podem ser levados ao pé da letra, e eles estão no livro, por algum motivo. A gente debateu aqui, a gente deu algumas ideias, a gente tentou entender o contexto disso. Eles estão aqui, em alguns momentos eles vão ser mais bem colocados do que outros, mas estão aqui. E aí você faça a sua avaliação quando você lê o livro. Mas a única coisa que eu quero dizer é leia Condé. Eu acho que ela tem caneta, e eu tô muito interessada nos outros livros dela. Eu não leio em francês, infelizmente, mas eu gostaria muito que viesse mais coisa dela aqui pro Brasil, porque eu acho que ela tem caneta demais. E eu gosto quando eu fecho um livro e falo, puta merda, eu vou ler de novo, porque eu gostei como ela escreve demais. Eu acho que o caso da Condé, ele se assemelha de alguma forma ao caso do Ibrahim Alcone, por exemplo, em relação à tradição. O ter a tradição de um Verdade. autor, né, Verdade. e a circulação corrente da sua obra, para a gente ter exatamente aquilo que foi a expressão da literatura dele. Ter tempo de receber essa obra, de acompanhar essa obra sendo traduzida para cá, conseguir ter essa dimensão melhor. E isso a gente só vai conseguir acompanhar com o tempo. Que bom que está vindo, no caso da Maryse Condé. Eu acho que Tituba, como parte da história, ela é emblemática em relação a muitas das coisas que a gente pode enxergar hoje como padrões estadunidenses, principalmente, mas que isso se reflete para o resto da América. Eu acho que o livro da Condé, ele é um marco no sentido de chamar novos leitores para dar cores a uma época que sempre, principalmente em colégio, né, a forma como a gente aprende esse período colonial, ela é muito seca, ela é muito... Sempre bom aprofundar mais, é verdade. Sabe, é uma forma de apresentar e são autores que são criados no nosso continente, que conseguem falar bem sobre o nosso continente. São experiências americanas de literatura fora do centro do capital, né, do centro dos Estados Unidos, e que estão circulando e são potentes e são potenciais em transformar pessoas em leitores. Leitores conscientes, curiosos, ávidos por mais e críticos também. Então acho que é um livro que ele pode ser, no nosso caso, um livro que a gente não amou, que a gente vai chegar, meu Deus do céu, é o livro da minha vida. Não é, mas é um bom livro, cara. Um bom com a boca cheia mesmo. E é isso. Concordo. Leiam, é uma recomendação de leitura real, seja para você que já tá mais experimentado no assunto, seja para quem tá começando a se aventurar e gosta de ficção. Pô, quantas pessoas a gente não vê nas redes sociais que amam uma ficção histórica, né? Só que agora você tem uma ficção histórica sob um outro ponto de vista, sob um outro contexto. É isso aí.
Então, É pô, verdade. já é uma camada de subversão, já é uma camada de entendimento muito maior. É menos romantizada. E é isso. É apostar na experiência, é apostar em narrativas que sejam compatíveis com a experiência que a gente tem. E é o que a Maryse Condé se propõe a fazer. Então, fechado, assim, de ponta a É isso. ponta, fechadinho, projeto fechado. O recado final, obviamente, para as meninas não caírem em conversinhas, né? Ah, Que é. olha o que aconteceu. Caiu no meu papinho, é só funk e dancinha de TikTok. É, e depois ficar recebendo um recadinho aí no Instagram. Errei, mas quero tentar. Em público. Pagando esse mico ainda. Como é que é a Não frase caio em mesmo? conversinha, Essa frase é meninas. lendária. Como é que é? Eu nem sei. Eu apaguei, Pô, eu como eu já disse, esqueci. né? Eu apago tudo relacionado a esse homem da minha vida. Mas vai lá no Mas é, Instagram, Central Rede Poderosa, que tem um corte onde eu falo essa frase na íntegra. tem. Então, Tem. aproveita e segue a gente lá. Ai, meu Deus. Pois muito bem, leiam Marice Condé. E depois venham aqui conversar com a gente sobre, ou leiam antes e venham depois, ou ouçam a gente, depois vão ler o livro. Mas contem pra gente o que vocês acharam. E se vocês têm alguma recomendação pra gente ler sobre Salem. Fiquei muito curiosa mesmo. É isso. Enfim. Aceito. Caio, temos um episódio? Temos o episódio. E tchau. Tchau.